Olá sócio, olá sócia, sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio da Maratona 20x20 sobre fundos imobiliários. Aqui nós discutiremos vários temas sobre os fundos imobiliários e por que eu considero este investimento o melhor investimento para se ter em carteira previdenciária, ou seja, ter uma renda extra ou um complemento para a sua aposentadoria e, quiçá, chegar a viver de renda. Eu sou Francis Sabino, investidor e entusiasta dos fundos imobiliários. E eu quero provar para você que uma pessoa comum, que não é da área de finanças, consegue sim ser um investidor com muito sucesso. Tá certo? E o tema de hoje é começar com FIIs ou ações? Qual escolher? Vamos lá, começar com fundos imobiliários ou com ações? Você tem que escolher um deles? Né? Nós temos que escolher um deles? Essa é o tema de hoje, né? Para nós começarmos a conversar. E antes de entrar no tema, gostaria de rapidamente pedir a sua inscrição no nosso canal do YouTube, e Francis Sabino Invista em Renda. E assim que você será notificado de todos os vídeos que eu posto aqui, né? Todos os vídeos que são produzidos, eles são editados e colocados no YouTube, tá certo? Então vai lá, clica, aperta o sininho, curte lá, se inscreve na nossa página lá, tá certo? E também estamos no Facebook, Francis Sabino Invista em Renda, no YouTube, Francis Sabino Invista em Renda e no Instagram, Invista_em_renda, tá bom? Agora, se você quiser se inscrever no nosso canal do Telegram também, nós temos o nosso canal do Telegram e eu deixo sempre também lá no YouTube o nosso canal de Telegram, o link para ser colocado lá, viu? Quem quiser no Telegram pode entrar lá que tem um link para você entrar, com insights, às vezes durante o dia eu vejo alguma coisa que está acontecendo de legal, eu já coloco lá com áudio ou uma mensagem de vídeo, viu? Tá certo? Um post que eu coloco no Telegram é super legal, então é uma super dinâmico, né? Uma interação mais dinâmica com a galera, com o pessoal aí que gosta de investimento e principalmente com o fundo imobiliário e o pessoal que quer ter uma renda extra, o pessoal que quer viver de renda, né? Quem não quer? Não é verdade? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês acham que precisa escolher entre ações e fundos imobiliários? Esse tema foi um tema muito interessante que eu decidi fazer. Na verdade, esse tema estava o tema de hoje não era esse. Mas após a live de ontem, eu fiquei discutindo, né, conversando com uma pessoa que segue a gente, que assistiu a live, e ele me fez umas perguntas e nós acabamos falando, olha, ações, fundos imobiliários, como investir, como não investir, né? E eu falei assim, olha, esse é um bom tema para que eu possa abordar amanhã, então vou mudar e eu resolvi colocar ele hoje, né? Para a gente pensar um pouquinho e começar a pensar. Nós temos que escolher, existe o ideal, né? Existe a forma de investimento ideal, olha, é melhor um do que o outro? E essa pergunta eu faço para vocês. Eu gostaria tanto que vocês me respondessem aí. Quem acha que sim, que tem que ficar, que tem que escolher, que a ação é melhor, o fundo imobiliário é pior? Vamos lá, quem acha que sim, quem acha que não? Vamos lá, o pessoal do YouTube aí, como é que tá? O que vocês acham? O Grupo Coral, você acha que tem que ficar mais nas ações, mais no fundo imobiliário, um é melhor, o outro é pior? O que você acha? Vamos lá, pessoal do Facebook e o pessoal do Instagram. Beleza, que sim, que não, melhor ação, melhor FII porque dá renda, né? Acho que para começar melhor seria os FIIs, o Grupo Coral está colocando, né? Certo? Então assim, será que é melhor ação ou será que é melhor fundo imobiliário? Para quem está começando, né? Então assim, é uma questão que muito aparece para mim.
Isso daí sempre aparece no canal dos meus alunos, sempre quando quem está começando agora, quem está iniciando nos fundos imobiliários, e sempre tem o desejo de investir em ação, né? Nas ações. E essa pergunta sempre aparece. É arriscado? Porque tem muitas pessoas que têm muito tabu, tem muita incertezas, né? Mas na verdade eu sempre digo, o Warren Buffett sempre diz, né? O risco está colocado aonde você não conhece ou onde você não domina, né? Então a partir do momento que você conhece, você começa a calcular o risco e isso se torna muito mais seguro para você fazer. Mesmo que fale, olha, esse segmento aqui é muito perigoso, mas se você sabe o que você está fazendo, provavelmente você vai estar fazendo com um risco bem calculado, né? Então, quem não conhece o Warren Buffett é o Bom Velhinho que é um bilionário americano, um dos maiores investidores que nós conhecemos e existe, está vivo ainda, é uma personalidade aí do mundo dos investimentos. Quem não conhece, por favor, comece a conhecer, ele tem frases memoráveis e uma delas é que o risco está onde você não conhece, né? A partir do momento que você conhece o risco, ele se torna previsível e você não corre tanto risco assim, tá certo? Então vamos lá, primeiramente, para começar então o nosso tema de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que crie o hábito de investir. Se você já está investindo, está pensando em investir, ótimo, né? Estabeleça um mínimo para você investir religiosamente todos os meses. Não precisa ser uma quantia grande, comece pequeno, um pouquinho por mês, isso é você que vai definir, não sou eu. Tá? E estabeleça e comece a investir todos os meses religiosamente. Se conseguir colocar mais dinheiro, ótimo, você vai conseguir mais, mas aquele mínimo do mínimo você vai colocar para criar o hábito de investir. O investidor tem que ser disciplinado. Investidor que não é disciplinado não tem sucesso no futuro. Então nós temos que ter investimentos regulares e constantes todos os meses. Comece pequeno, mas nunca falhe, tá certo? Nunca espere sobrar dinheiro. Essa é uma frase que eu sempre ouço. Professor, eu não consigo guardar dinheiro porque no final do mês nunca sobra. Se você esperar o final do mês para sobrar dinheiro, você vai estar cometendo um grande erro mesmo, porque ele não vai sobrar. Então, você tem que sempre se pagar primeiro, você tem que sempre colocar primeiro, você fez o seu planejamento, você teve a entrada de dinheiro pelo salário, pela sua retirada, você já tem que colocar uma porcentagem no investimento, antes de começar o mês, certo? Você tem que se pagar primeiro, pague-se primeiro e depois viva com o restante. Isso é um conselho que eu dou para vocês, como filosofia de vida e como filosofia de investimento. Tá certo? Esse é um primeiro ponto que eu queria dizer para vocês. E parabéns para quem já tem esse hábito de investir. Tá bom? Se você está me perguntando, devo investir em ações ou devo investir em fundos imobiliários, eu estou pressupondo que você já tem um pensamento de investir, você já criou um hábito de sobrar dinheiro, né? Você tem essa hábito de poupar e você está querendo dar um destino para esse dinheiro que você está poupando. Não é verdade? Então eu já estou pressupondo isso. Então, parabéns. Se você já está nesse passo, você está... pense o seguinte, gente. O objetivo de quem está participando dessa live hoje é começar a investir, ou já investir, ou melhorar os seus investimentos. Os fundos imobiliários, aonde nós falamos, que é o tema principal da nossa live, do nosso canal, é para você ter renda mensal e viver de renda no futuro e deixar de trabalhar ou trabalhar naquilo que você realmente gosta, quando você quer, ter a liberdade para você fazer o que você quiser, certo? Então você tem a liberdade para isso. Pense o seguinte, cada mês que você coloca um pouquinho de dinheiro nos seus investimentos, que seja no fundo imobiliário, tá? É um mês a menos que você tem para a aposentadoria. Por quê? O tempo é o seu maior aliado. Tá? Não pense que é a quantidade do aporte, não. Existem pesquisas que já dizem o seguinte, mais vale aquele investidor que sempre é constante, aquele pouquinho ao longo dos 10, 15 anos de investimento, 20 anos de investimento para aposentar,
do que aquele um que não é disciplinado e coloca até mais dinheiro às vezes, faz um aporte maior. Porque quem poupa antes, e o tempo, ele é um fator que vai multiplicar o dinheiro. Então, você colocando hoje um pouquinho, daqui a 10 anos, daqui a uns bons anos, esse pouquinho vai se transformar em bastante, né? Então, o que você coloca hoje para a sua aposentadoria, você está antecipando ela. Quanto mais você coloca hoje, mais você está trazendo para próximo de você a sua independência financeira. Eu falo aposentadoria por modo de dizer, porque ninguém vai aposentar, né? Eu acho que esse negócio de aposentar, de colocar o pijama, né? Você sabe de onde que vem o termo aposentar, né? Para você ficar nos aposentos, para você ficar em casa, colocar o pijama e ficar em casa. Esse conceito já era, né? Esse conceito não existe mais. Hoje o conceito de viver de renda ou ser uma independência financeira é simplesmente você não ter que se matar de trabalhar para ter o seu sustento. Os seus próprios investimentos vão fazer isso para você. Muito bem. Então, agora, FII ou ações? Qual é melhor? Existe o melhor? Qual que é o mais seguro? Para começar, começa com um, depois passa para o outro. Não é verdade? Qual rende mais, né? Qual é o mais... Olha assim, não, mas eu estou pensando, professor, por longo prazo. Eu penso por longo prazo, mas qual deles vai dar o maior retorno por longo prazo para mim? Não é verdade? Então, muitas pessoas me perguntam isso. Então, primeira coisa, nós temos que pensar o seguinte. Quando você vai precisar desse dinheiro? Então, nós temos que definir o quê? Prazo para você resgatar esse dinheiro. Para começar a pensar em fundo imobiliário e começar a pensar em ação, nós temos que pensar o seguinte: quando você está mexendo hoje, quando você vai querer de volta esse dinheiro? O ideal para os dois seria que você falasse assim, só quando eu me aposentar. Se você tem um destino para esse dinheiro, para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, não aconselho investir nem em fundo imobiliário e nem em ação. Tá? Existem outros ativos, outros lugares que você vai colocar, como a renda fixa, por exemplo. Então, para o longo prazo, pensamento de longo prazo é para investimento de fundo imobiliário e ação. Então aí os dois estão colocados, certo? Muito bem. Agora, a longo prazo, quando eu digo, não é 5 anos não, é de 10 anos para frente, tá? 10, 15, o ideal são 20 anos, construir uma carteira previdenciária, aos pouquinhos você vai construindo isso. Tá certo? Por isso que quanto mais jovem as pessoas começarem os investimentos, melhor. Tá certo? Mas quer dizer então quem já está com uma certa idade não tem como investir? Não, não é isso. Você tem que... Acontece que quando você já tem uma certa idade a mais, você vai ter que aportar mais. Quando você é mais jovem, você tem a possibilidade de colocar aportes ou colocar menos dinheiro. Simplesmente isso. É tudo proporcional, gente. É tudo proporcional. Quem começa cedo coloca pouco, quem começa depois vai ter que colocar mais. Simples assim. Tá certo? Agora, o conceito que eu divulgo, o conceito que eu advogo, que eu venho falar para vocês, é o conceito invista em renda. Porque essa é a frase, é o tema do meu canal, das minhas páginas. Para você investir em algo que vai te dar renda no futuro. Não adianta nada você investir num carro que não vai te dar renda. Não adianta nada você investir. Você sabia que a sua casa não é investimento? É para o seu prazer, é para o seu conforto, mas não é um investimento para você. Ela é um passivo. Você sabe por que é um passivo? Porque ela te dá gasto. Tudo que te dá gasto é passivo. Tá? É apenas isso não quer dizer, mas professor, não concordo com você, a minha casa é um investimento. Não, ela é patrimônio. Em termos financeiros, a sua casa é um patrimônio. Assim como uma chácara que você tem é patrimônio também, mas não é investimento. Tá certo? Por quê? A chácara te dá custos mensais. Tá certo? Como casa na praia, tudo. Mas eu quero ter porque eu gosto. Ótimo, não tem problema nenhum, aí é gosto pessoal, não tem certo, não tem errado, e está tudo bem. Tá certo? Mas estamos falando de investimentos. Investimento é aquilo que te dá retorno para você mensal. Mas eu posso vender minha chácara no futuro com lucro. Sim, você pode vender no futuro com lucro. Porém, durante todo esse período você teve um gasto com ela. Então, ela é considerado passivo dentro de um conceito financeiro. Tá certo? Só para a gente colocar os conceitos aí para a gente ir aprendendo mais,
Muito bem. Então, esse conceito que eu coloco de invista em renda é você investir em ativos que vão te trazer renda passiva, sem você fazer nada. Ou seja, você trabalhando ou não, esse dinheiro vai vir para você. Tá bom? Agora, nós temos que também investir, no nosso conceito de investir em renda, investir em patrimônio de valor. Aquilo que hoje você investe, hoje, daqui a 10 anos, vai estar mais valorizado ainda. Investir de forma constante ao longo do tempo, em ativos que gerem renda passiva e para o longo prazo, como eu já falei para vocês. Tá bom? Para quê? Para alcançar a nossa liberdade financeira, a independência financeira. E no conceito que eu coloco para vocês de invista em renda, eu tenho 3. Eu falo para vocês de 3 pilares para você investir em renda e ter o quê? Sucesso nos investimentos e depois ter uma liberdade financeira. Quais são esses 3? Primeiro, a renda fixa. Então, mas você não fala, professor, do fundo imobiliário? Sim, eu falo, mas ele não é a única forma de investimento. Eu acho que ele é obrigatório na carteira de qualquer investidor. Tá? Mas eu não falo para investir tudo ou só em um investimento do fundo imobiliário. Então eu acho que nós temos que investir em renda fixa, em fundos imobiliários e em ações. Nos 3? Nos 3. Então você está falando para mim assim que não, mas então não tem um melhor ou um pior? Não tem um melhor ou um pior. Nós temos indicações melhores e indicações que não vão ser muito interessantes. Tá certo? Então nesses 3 pilares que eu falei para você, na renda fixa, nós temos que ter a renda fixa também, tá? Nós temos que ter o fundo imobiliário, que ele é obrigatório. E as ações também eu aconselho muito a você ter. E eu vou mostrar para vocês por que nós devemos fazer isso. Tá bom? Então, não exclui o outro. Devemos que ter todos esses ativos em nossa carteira. Tá? Se você não vamos imaginar um remédio. Tá? Se você não tomar um remédio, não fizer nada, é ruim, não é? Não vai estourar, não vai melhorar. Tá? E se você... olha, o remédio, gente, a diferença do remédio para o veneno é a dose, tá certo? Então o que eu estou querendo dizer nos investimentos para isso? Tudo tem risco. Então se nós fizermos renda fixa, fundo imobiliário e também fizermos as ações, dependendo da dose ou da quantidade que nós vamos ter, ela vai ser muito benéfica. Se você não fizer nada, vai ser prejudicial porque você vai chegar lá no futuro e vai depender do INSS. Como eu digo sempre, INSS significa isso não será suficiente, certo? Agora, se você fizer alguma coisa, dependendo da dose, se for muito bem dosado, a renda fixa, dosado o remédio, associando com a renda fixa, com a ação e com os fundos imobiliários, você vai ter uma potência muito grande nos investimentos, aí, pegando o que é de melhor de cada um. Tá certo? Então, se você exagerar na dose é ruim. Se você não tomar nada, é pior ainda. Agora, se você fizer tudo certinho, dentro dos critérios, vai ser muito bom para você. Tá certo? Então, dentro da estratégia Invista em Renda, que é aqui a filosofia que nós estamos colocando aqui para vocês, tá certo? O que eu falo para vocês dentro da estratégia? Tem esses 3 pilares, a renda fixa, ação e o fundo imobiliário, e cada um deles vai ter um peso ideal dentro da sua carteira de acordo com o seu perfil de investimento. Tá certo? Agora, você tem que aprender a identificar qual é o seu perfil e a sua necessidade. Por quê? A renda fixa tem um perfil e uma necessidade. Os fundos imobiliários têm um perfil e uma necessidade, e as ações têm um perfil e uma necessidade. Não adianta eu querer falar para um investidor, querer colocar que é super conservador, querer investir em ação. Que se ele vê amanhã a ação que ele comprou hoje cair um pouco, amanhã cair 2%, 3%, que é uma coisa super normal, amanhã já começa a cair, a pessoa começa a ter nervoso e passar mal por causa disso. Se você não tem perfil para isso, não adianta, vamos ficar na renda fixa ou nos fundos imobiliários. Agora, se você já aguenta um pouquinho isso, ótimo. Agora, como é que nós vamos aprender a fazer isso? Cada um vai ter que aprender dentro do seu, para fazer um planejamento financeiro, responder um questionário de perguntas, isso tem várias formas de se fazer, e ver qual é o seu perfil e qual a necessidade, para que você está investindo. Tá certo? Então, você tem que aprender a identificar o seu perfil e, baseado nisso, você vai definir qual que é a dose do seu remédio.
qual que é o peso de cada ativo na sua carteira. Você vai decidir qual que é a porcentagem que você vai destinar para fundos imobiliários, para renda fixa e para as ações. Então vamos tentar fazer de uma forma mais... Porque assim, eu quero, tá? Dentro da parte financeira, eu quero falar para vocês de uma maneira bem simples, de uma maneira bem, não superficial, mas eu quero passar para vocês de uma maneira que vocês entendam. Então vamos lá, tá? Então vamos pensar no futebol? Vamos pensar no futebol, tá? Então, o ideal não é o que nós tenhamos os 3 na carteira? Sim, nós temos os 3 ativos na carteira. Então, por quê? Porque cada um tem um objetivo diferente, cada um tem uma necessidade diferente e um objetivo. Então, quando quem investe em renda fixa pensa numa coisa, em fundo em outra, em ações em outra, tá bom? Então, vamos pensar numa escalação de um time de futebol, tá? Nesse time de futebol, o que acontece? Eu vou escalar, tá certo? Então, o pessoal que entende futebol vai fazer a analogia perfeita. Na zaga, quem que está na zaga? Para que serve o zagueiro, a parte de trás do time de futebol ali? Não é para proteger, não é para não levar gol, não é para ter problema, evitar coisas ruins, tá certo? Quem que nós vamos colocar na zaga? Nós vamos colocar na zaga o quê? Eu vou escalar quem? Tá? Eu vou escalar renda fixa. Eu vou escalar a renda fixa, porque ela defende, protege o time, né? Então a renda fixa, ela serve para várias coisas. Por exemplo, como nós já discutimos aqui na nossa live, ela vai servir de reserva de conforto, que é a popular reserva de emergência. Ela vai servir de reserva de oportunidade. Ela vai proteger a nossa carteira contra a volatilidade, né? Contra o sobe e desce das outras carteiras de fundos imobiliários e ações. A renda fixa, por ser fixa, ela te protege um pouco mais dessas oscilações. Então ela serve também de, como eu disse, para ter a reserva de emergência, de conforto. Ela serve para ter as reservas de oportunidades, que é quando a gente deixa um dinheirinho reservado para comprar quando tem uma oportunidade no mercado, né? E para proteger dessas oscilações de volatilidade das carteiras que variam mais. Então, a renda fixa tem que ter na nossa carteira e está escalada no nosso time de futebol como zagueiro, como protetor, como para evitar problemas, para evitar que você leve um gol aí, tá certo? E depois nós vamos para o meio campo. Quem que é o meio campo? Tá? O meio campo, quem que nós vamos escalar? Todo time campeão tem um bom meio campo, você não tenha dúvida disso, tá certo? E o meio campo é o lugar da onde? É o lugar do número 10, é o lugar da pessoa que, das pessoas que vão, os craques, né? Os craques do time são aquele número 10 que arma o jogo, que distribui, que faz a ligação do ataque da defesa com o ataque. Então, é um lugar estratégico. Tá certo? Então, o que eu vou falar para vocês? Eu vou escalar os fundos imobiliários, que vai fazer todo esse meio de campo aí, tá certo? O fundo imobiliário, ele não é tão defensivo quanto a renda fixa e nem tão agressivo quanto o atacante, que são as ações. Ele vai fazer aquele meio de campo que é muito importante. E qual é a função dentro da nossa carteira dos fundos imobiliários, né? Quem investe em fundo imobiliário pensa em quê? Pensa em renda. Pensa em ter renda mensal passiva. Tá? Todo mês vai cair na sua conta lá o dinheirinho dos aluguéis dos fundos imobiliários. Então quem quer investir em fundo imobiliário pensa nisso, né? Então ele vai ter uma característica de volatilidade, vai ter uma característica de crescimento, de valorização de cota e de recebimento dos fundos dos aluguéis. Tá certo? Então, eles proporcionam renda mensal passiva e a possibilidade de valorização das cotas também. Então, eles servem como entrada na renda variável. Gente, renda fixa é fixo, não muda nada, contratou aquilo, vai ser aquilo que você vai ter. Se você não tem renda fixa, você tem renda variável. O primeiro passo seriam os fundos imobiliários. Eles são menos voláteis, eles não variam tanto, te dão renda mensal garantida não, previsível mensalmente e também tem a possibilidade de, no longo prazo, as cotas irem aumentando. Então ele está escalado no nosso time no meio de campo, beleza?
Acho que está dando para entender aí, né? E o nosso ataque? Quem que nós vamos escalar para o nosso ataque? Né? Geralmente ataque são, veja bem, nós temos um número maior de zagueiros, depois nós temos um número menor um pouco no meio de campo, e no ataque são 1, 2 ou 3 ali que ficam ali, que são mais agressivos, incisivos, tentando marcar mais gol, né? Tentando fazer o gol, se arriscam mais, né? Enquanto os outros estão mais ali preocupados na defensiva. Essas são as ações, mas acontece que tudo que é mais arriscado, né? Você corre mais risco, você pode marcar o gol, né? Se você preza muito o ataque, se o seu time vai todo ele para o ataque, você pode levar um gol, né? Então assim, esse equilíbrio entre você ter um atacante, ter um meio de campo forte e uma defesa consistente é que vai fazer com que você tenha sucesso e vai ganhar a partida, vai ganhar o jogo de futebol e, o principal, ganhar o campeonato. Porque você pode perder um ou outro jogo, isso é do jogo, né? Você, a partir do momento que você entra para ganhar, entra num campeonato, você está sujeito a ganhar ou perder. Mas você tem que ter mais vitórias do que derrotas. Então quem entra para os investimentos, gente, com certeza, um dia ou outro você vai levar uma derrota. Você vai ter uma derrota. Tá? Agora, se você travou o YouTube? Travou o YouTube. Então vamos lá, vamos começar de novo com o YouTube aqui. Vamos tentar fazer aqui. Vamos ver se o YouTube volta. O YouTube voltou, gente? Não, tá com problema o YouTube aqui. Então vamos continuando aqui enquanto eu vou fazendo a conexão novamente no YouTube. O pessoal do Instagram tá indo, né? O pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, tá tudo tranquilo aí? Vamos entrar de novo no YouTube aqui, enquanto isso. Eu vou falando para você do nosso time de futebol aí, né? Nosso time de futebol, que é a nossa carteira. Então, quando você entra num campeonato, tá? Você entra para... Então, quando você entra num campeonato, você está sujeito com o seu time de futebol a ganhar ou a perder. Só que quando você monta, então, fazendo analogia, quando você está com um time de futebol ali, fazendo analogia com agora os investimentos, tem dias que você vai ter um prejuízo, vai dar uma coisa errada, né? Por exemplo, como nós estamos passando nessa crise agora que nós estamos vivendo, né? Isso é muito ruim mesmo, por quê? Mas são todos os mercados que estão assim, não é exclusividade, por exemplo, só dos fundos imobiliários ou das ações. Tá certo? Então, agora, o segredo é você ter um time equilibrado, tá? Um time equilibrado, aonde o ataque e a defesa, eles vão trabalhar conjuntamente, né? Eles vão trabalhar de uma maneira conjunta para que você tenha... Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar novamente aqui no YouTube. Então, eles vão ter que trabalhar conjuntamente, tá certo? E no ataque nós vamos escalar quem? Quem que nós vamos escalar no ataque? Então nós estamos escalando as ações, que elas são mais agressivas, né? No ataque são mais agressivas, por que elas são mais agressivas? Elas têm maior volatilidade, elas sobem e descem com muito mais frequência, então tem que ter uma preparação psicológica muito grande para quem entrar no fundo imobiliário, né? Não está dando certo não, hein? O que aconteceu com o YouTube aqui? Sinceramente eu não sei o que aconteceu com o YouTube. Vou tentar reconectar de novo aqui, tá? Então... Bom, agora eu acho que entrou de novo, tá? Agora eu acho que entrou de novo, o pessoal do YouTube pode ver se está conectando aí, vamos tentar reconectar.
Beleza? Então, eu vou repetir. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui. O pessoal que estava me ouvindo, me perdoe, porque agora o YouTube voltou a transmitir novamente. Então, eu vou falar o seguinte, bem rapidamente, tá? Vou fazer uma recapitulação aqui. Então, na carteira tem que ser uma carteira equilibrada. Então, eu estou fazendo uma analogia com o futebol. O time de futebol também tem que ser equilibrado. Na zaga, quem que nós vamos colocar na nossa zaga para proteger a nossa carteira, né? O nosso time é a nossa carteira. Então, na zaga eu vou colocar a renda fixa, que vai servir para proteger porque é fixo, né? Uma renda fixa, ela vai proteger a gente com a reserva de emergência, com a reserva de oportunidade, vai defender a gente contra as volatilidades da carteira, a volatilidade da carteira de ações, na carteira de fundos imobiliários. Então a segurança maior ali vai dar na renda fixa. Depois nós vamos ter, né, no terceiro pilar, que seria o meio campo. O meio campo quem é? O meio campo é onde nós temos os craques do time, o 10, que vai distribuir, que vai fazer toda a diferença no time de futebol, que são os fundos imobiliários. E quem investe em fundo imobiliário está pensando em segurança e está pensando em equilíbrio e está recebendo renda mensal passiva todos os meses. Então eu coloco aí como o nosso meio campo os fundos imobiliários. E no ataque, né, o ataque é mais agressivo, procura ganhar mais, procura marcar gols, mas lembra que nós não podemos esquecer da defesa. Nós colocaremos na nossa escalação as ações, né? Mas elas são mais arriscadas? São, mas todo atacante tem que se arriscar mais. Então, mas toda vez que você faz um planejamento e tem uma defesa sólida, você pode alçar voos maiores, né? Você pode arriscar um pouco mais. E fazendo isso com inteligência nos investimentos, você pode voltar, né? Você pode ter grande sucesso, você pode marcar muitos gols, tá certo? Então, nas ações, qual que é o principal objetivo das ações? Nos fundos imobiliários, nós queremos renda passiva, renda todos os meses do aluguel, tá certo? Nós temos renda passiva todos os meses do aluguel. É essa a intenção do fundo imobiliário. Renda fixa, sossego, tranquilo, você não ganha muito, mas está ali protegendo você. E as ações o que são? Ao longo dos anos, quem investe em ações quer evolução patrimonial, evolução do patrimônio, porque você investe aonde? Em empresas. Você investe em empresas. Eu sempre digo, por exemplo, se você vier comprar uma ação da Ambev, você está sendo sócio da Ambev. Então, tudo que ela puder fazer de crescimento, você vai estar crescendo junto. O patrimônio dela cresceu, você cresce junto. O Itaú, se você comprar uma ação do Itaú, você vai crescer junto com o Banco Itaú. Se ele quebrar, você quebra junto também, você é sócio. Certo? Então, por isso, tem que investir em bons ativos. Tá? Então, quem investe nas ações está pensando no crescimento patrimonial no longo prazo. E o que não teremos tanta potência assim nos fundos imobiliários. Tá? Então, o fundo imobiliário, veja, é outra forma de pensar. Quem quer renda, quem quer dinheiro no bolso todos os meses, essa é o fundo imobiliário. E quem quer ação, está pensando já em potencializar mais os seus ganhos através do crescimento patrimonial. A ação que você compra hoje por 10 vai valer 50, 60, 70, 100 reais daqui a 5, 10 anos. Então, essa evolução, esse crescimento patrimonial, o fundo imobiliário não tem tanto. As ações têm muito mais, oferecem muito mais essa possibilidade. Tá certo? Tá bom? Então, agora, mas o segredo para tudo isso é investir em bons ativos, tanto na renda fixa, para você aportar, tanto nos fundos imobiliários, você escolher bons ativos para investir nos fundos imobiliários, e também nas ações, não comprar porcaria, não comprar ação aí que fala que vai dobrar de valor e a hora que você vai ver, ela divide por 3 o valor dela. Compre coisas boas, né? E comprando bons ativos, nós vamos estar fazendo bons negócios, certamente. Tá? Deu para entender, então, que a força está no conjunto? Né? O time vencedor, o time de futebol vencedor, ele está no conjunto. Está em todo o conjunto da obra. Tá? Agora, a carteira sua de investimentos também está o quê? O sucesso dela está no conjunto da obra, está no conjunto da força, da união, dos benefícios de cada ativo. E na parte ruim de cada um, eles vão o quê? Se anular, um vai proteger o outro. Esse é o conceito principal dos fundos imobiliários. Tá certo? É o conceito principal da carteira de investimentos
que os fundos imobiliários estão incluídos. Tá certo, gente? Deu para entender a força do conjunto? Então, beleza. Então, agora eu vou abrir para... Espero que vocês tenham entendido, então, o conceito de carteira e o conceito de que o tema da nossa aula era qual? Né? O tema da nossa aula: vou começar a investir em FIIs ou em ações? Qual eu devo começar? Então, eu estou dizendo para vocês que depende. Depende do seu perfil, depende do seu objetivo, né? Mas o ideal, dentro da filosofia invista em renda, que eu advogo e que eu tenho passado para os meus alunos e passado para o pessoal que me acompanha nas redes sociais, é que nós temos que ter os três em carteira. Então, não só, né, as ações e os fundos imobiliários, mas a renda fixa, a ação e os fundos imobiliários de uma maneira proporcional, de acordo com cada perfil, com o perfil de cada um. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir para as perguntas. O pessoal do YouTube abriu de novo aqui. Vamos ver aqui no Instagram, no Facebook. No Facebook, mandar um abraço para Dani Mendonça novamente, Gaioto. O Arthur Vilas Boas, que está nos assistindo. O Marcelo Amaral também está nos assistindo hoje aqui no Facebook. O André Lemes também no Face, tá? Esses daqui que eu estou conseguindo ver agora. Vamos lá, o pessoal aqui do Instagram. Pessoal do Facebook, do YouTube. Como é que tá aí, hein? Caiu, não caiu de novo não, né? Vamos lá, tem pergunta, gente? Pode fazer pergunta que nós vamos responder aqui, tá? O Luiz Selac, Caiossi, Vânia, Aristides, SA Arquitetura de Interiores, Luiz tem uma pergunta aqui, ó. O que você acha sobre o Luiz Barsi afirmar que não gosta? O Thiago Nigro diz que também que FIIs dá retorno apenas com altas quantidades. Gostaria de ouvir sobre esses pontos de vista. Ótima pergunta, tá? O Luiz Barsi, para quem não conhece, é o seguinte, o Luiz Barsi, ele construiu todo o seu patrimônio em cima das ações, tá certo? Então ele domina isso, ele faz isso com muita propriedade. Agora, negar que os fundos imobiliários, eu também conheço diversas pessoas que são milionários com fundos imobiliários, tá? Vamos fazer uma analogia então com algumas ações? Qual a ação, tá? O objetivo da ação é o quê? Ganho de patrimônio ao longo do tempo. Se você fizer uma carteira diversificada com ações, fundos imobiliários e renda fixa, você tendo um pouco de ações na sua carteira, você vai aproveitar o quê? O crescimento patrimonial que ela vai ter no futuro. Então você já vai estar tendo isso. E se você também tem fundos imobiliários, você vai aproveitar a parte boa também nele, que é o quê? A renda mensal passiva. Aí a pergunta que eu te faço, nas ações, elas te dão dinheiro todo mês? Elas te dão renda mensal todo mês? A resposta é sim e não, tá? Pouquíssimas ações te dão renda mensal todo mês, ou seja, pagam dividendos todo mês. Os fundos imobiliários são obrigados a pagar isso todo mês. 95% do patrimônio líquido ele é distribuído em 6 meses. Tudo tem que ser distribuído e é renda mensal os fundos imobiliários. As ações não, grande parte delas distribui de 3 em 3, de 6 em 6 meses, entendeu? Então as ações vão variar entre de 3 em 3 a 6 meses, de 6 em 6 meses para estar distribuindo os dividendos. E a quantidade de dividendos que paga a ação é muito menor, porque ela usa grande parte do lucro para reinvestir na empresa. Então tem o lucro da empresa, ela tira uma parte desse lucro, reinveste na empresa e o restante é distribuído em dividendos para os acionistas. Tá certo? Agora, por que a ação cresce mais do que o fundo? Você já parou para pensar nisso? A ação cresce mais do que o fundo justamente porque ela pega uma grande parte do seu lucro e reinveste na empresa para aumentar mais o lucro. Então essa bola de neve de estar crescendo, quando bem administrada essa empresa, as ações tendem a crescer mais ao longo dos anos. Tá certo? Agora, a filosofia do fundo imobiliário não é essa. Ele distribui 95%, fica só com 5%. Então ele não investe muito no fundo para ele crescer.
Então, o objetivo, quando você investe no fundo imobiliário, é para ter renda, tá? A ação não. A ação, grande parte, vai para ser reinvestido na própria empresa e por isso que ela cresce mais. Tá? Então, são filosofias de investimento totalmente diferentes. Não tem certo e não tem errado. Agora, o Luiz Barsi vai dizer que o melhor investimento que existe é ação. Ele até fala que quem investe em renda fixa, o Barsi fala isso, quem investe em renda fixa é perda fixa, não é nem renda fixa. Ele brinca com isso. Mas eu respeito muito o que ele fala, mas eu não posso negar que o fundo imobiliário, ao longo do tempo, esse rendimento mensal reinvestindo ao longo do tempo, mais a valorização da cota, você vai ter um rendimento extraordinário e com um risco muito menor do que das ações. Tá certo, Luiz? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá? Vamos lá, vamos ver quem tem mais aqui. Beleza. Qual o melhor investimento para colocar no fundo de emergência? Boa pergunta. Olha, o fundo de emergência, né? Eu não gosto desse termo, hein? Já falei, na live da sexta-feira, eu falei sobre o fundo de conforto. Porque quem tem uma reserva de conforto aí, passa com mais conforto durante as adversidades. Quando a gente fala emergência, parece que nós estamos chamando coisa ruim para nós. Então, é um fundo de conforto. É renda fixa, viu? Quem que fez essa pergunta? O Bicapolo. Acho que é isso. Se eu errei, me perdoe. Mas assim, é a renda fixa, tá? E renda fixa com liquidez diária. Ou seja, liquidez diária o que é? Precisou do dinheiro no mesmo dia que você pediu, vai estar na sua conta esse dinheiro. Tá certo? Renda fixa com liquidez diária. Esse é o melhor investimento. Pode ser qualquer um, tá? Um CDB, que possa pegar num banco aí ou numa corretora de valores, né? A corretora de valores sempre tem maiores rentabilidades e tal, mas então eu aconselho uma renda fixa com liquidez diária. Pode ser o Tesouro Direto? Pode ser o Tesouro Direto, mas você saiba que o Tesouro Direto ele é D+1, ou seja, você pediu hoje, amanhã está na sua conta, tá certo? Só sabendo disso, pode investir no Tesouro Direto sem problema nenhum, mas Tesouro Direto, Tesouro Selic, hein? Não é em outro não, Tesouro Selic. Investimento para reserva de conforto é Tesouro Selic, tá certo? Bico Bicalho, onde coloco o fundo de emergência? Acho que é a mesma pergunta, né, Bico? É o que você está fazendo. Então, o fundo de emergência, né, você vai colocar numa renda fixa, com liquidez diária, tá? Ou você vai colocar também aí no Tesouro Direto, sabendo que você tem aí um D+1, né? Ou seja, pediu hoje, amanhã você vai ter o retorno, o investimento vai estar na sua conta. O BCFF é uma boa ação? Olha, o BCFF não é ação, o BCFF é um fundo imobiliário, né? E o BCFF, ele é um fundo de fundos. Porque os fundos de fundos são muito famosos, né? Os fundos de fundos eles são muito conhecidos porque eles compram fundos, eles montam eles pegam o dinheiro dos cotistas e montam uma carteira com 25, 30 fundos imobiliários. Eles passam a comprar e eles vão gerenciar todos esses fundos, pegam esses rendimentos e distribuem para os cotistas. Uma outra vantagem do fundo de fundos, que são os FOFs, Fund of Funds, eles vão fazer o seguinte, eles vão comprar e vender fundos. Eles compram um fundo que está mais... E essa gestão, gente, é uma gestão profissional. Não é que nem a gente que às vezes começa a investir sem muito saber o que está fazendo. São gestores profissionais que vão olhar o mercado, comprar fundos que estão mais baratos e vender depois numa outra ocasião com mais caro. Esse lucro, né? Esse alfa, esse lucro que é tirado do mercado é repassado para o cotista juntamente com os rendimentos que são pagos pelos fundos imobiliários. Deu para entender? Então, BCFF, ele é um bom fundo, sim, tá? É um fundo já um bom tempo do mercado e ele faz isso, ele compra e vende fundos imobiliários e administra uma carteira que ele mesmo monta. Mandei uma no YouTube, tá aparecendo aqui para você. Oi, ô Gru Jimenez, beleza, cara, é o seguinte, o YouTube voltou, tá? O YouTube voltou, que eu vi que agora o Rodrigo Morales está lá, o Daniel também está lá,
A Cristina também está lá. Eu estou vendo que o pessoal do YouTube voltou. Agora quer fazer a pergunta, manda aí no Insta, viu? Pode mandar no Instagram. Sabe por quê? O Instagram, infelizmente, ele chega com 60 minutos, ele cai. O Instagram, quando dá 60 minutos, uma hora, ele acaba, querendo ou não. Tá? Então, às vezes, se eu sumir por aí, é que deu uma hora de live, né? Vamos lá. Bem poucas, Tesouro Selic. O bico bicado, exatamente, é isso que eu falei, o Tesouro Selic. Então vamos lá, vamos falar de Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem vários papéis que você pode investir. É um dos investimentos mais seguros, né, que existem no Brasil hoje para nós investirmos, que é o quê? Lastreado pelo governo. Pô, professor, você está falando que o fundo emprestar dinheiro para o governo é mais seguro? Sim, ele é considerado no meio financeiro como risco zero no Brasil. Ele é risco zero no Brasil. Por quê? Se um dia o Tesouro Nacional quebrar, todos os outros bancos, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, já foram para o vinagre faz tempo. Então todos os CDBs, os investimentos que você tem lastreados em títulos públicos ou não públicos, quando o Tesouro Nacional tem problema, todos eles já foram para o espaço, certo? Então eles são considerados bons investimentos para o longo prazo. Agora, o melhor que nós temos, dentre eles, existem vários títulos que você pode comprar do Tesouro Direto. O mais seguro e o mais confortável que você pode fazer, principalmente para a reserva de emergência, é o Tesouro Selic, porque ele vai pagar a Selic e vai ter um rendimento constante mediante esta referência da Selic, tá certo? Então ele vai estar sempre te reembolsando ou pagando a taxa básica de juros que é do momento, que é o Selic. Lembrando que se você for fazer um CDB de um banco, você para conseguir 100% da taxa Selic, olha, você tem que suar. Normalmente eles pagam 70%, 80% do CDI ainda, né? Tá certo? O CDI é um primo da Selic, tá? Ele paga um pouquinho, é quase igual o CDI e a Selic, tá certo? Entendido, meu amigo Bicapolo, tá certo? Então a Selic. Gru Jimenez, as ações são investimentos que obrigatoriamente devemos acompanhar todos os dias? Não. Para fazer aquilo que comprar na baixa e vender na alta, olha, isso daí eu não recomendo ninguém a fazer. Se você for fazer isso, você tem que fazer curso de trader. Você vai ser trader. E aí prepara que você vai perder o cabelo, você vai perder a namorada ou esposa que você tiver, porque você vai viver em função de olhar monitor de computador para monitorar a ação, se está subindo ou está descendo. E fora isso que você vai perder a saúde. Então, eu advogo a filosofia do quê? Do sossego e da paz. Você compra bons ativos e deixa o tempo trabalhar a seu favor, fazendo com que isso valorize ao longo do tempo e que você tenha retornos financeiros mensais para o seu bolso sem você fazer muito esforço. Tá certo? Então essa é a filosofia do buy and hold. Compre e segure bons ativos. Ficar comprando na alta, comprando na baixa e vendendo na alta, geralmente quem faz isso, olha, eu vou ser honesto para você, eu conheço várias pessoas que trabalham com trading, que é comprar e vender. Ganham dinheiro? Ganham, mas perdem muito mais. Isso eu posso garantir a vocês, tá certo? Conheço vários, que começam a empolgar, depois quando empolga, ganha bastante e perde muito mais depois. Então, não aconselho, mas se você quiser fazer, existem cursos aí de trading para você fazer e depois se aventurar nesse mercado financeiro, tá certo? O Luiz, né? O Luiz está perguntando para mim, o que você acha de investir nos REITs? Recomenda ficar só no Brasil? Não, Luiz, os REITs, quem não conhece os REITs são o primo rico dos fundos imobiliários, né? Os REITs são, entre aspas, os fundos imobiliários americanos. Não existe só fundo imobiliário no Brasil, não. Só que os REITs, veja bem, o REIT americano é quase, né, o patrimônio dele é quase o patrimônio de todos os fundos imobiliários existentes na Bolsa do Brasil.
Lá tem o REIT de tudo, tem até de cemitério para você ter uma ideia, tá? REIT de lojas, REITs que só investem em farmácias, REITs de shoppings, REITs de aquelas empresas de box que você coloca para guardar tranqueira, que não cabe em casa, você tem uma garagenzinha lá, que você tem uma numeração, coloca lá as coisas lá, e o REIT só para isso, é um dos maiores REITs dos Estados Unidos, lá é uma maravilha. Então assim, se eu recomendo investir aliás, eu recomendo toda diversificação possível. Se você puder investir nos REITs americanos, eu indico sim, que são maravilhosos, é uma potência e é em dólar, né? Você está investindo em dólar e o retorno que você tem também é em dólar, tá certo? Só que tem um probleminha aí de burocracia, de imposto de renda, que isso daí realmente atrapalha um pouquinho a nossa vida. Mas se puder investir, eu recomendo muito investir fora do Brasil. O Gru Jimenez, chama-se Day Trade isso, né? Exatamente, isso mesmo, Gru. O Gru Jimenez, ele é um investimento, ele é Day Trade sim, tá certo? Gente, pelas minhas contas, o Insta tá para acabar, viu? Mas vamos lá. Tá para cair a conexão do Insta porque dá uma hora. Sabino, quem que tá perguntando aqui? É o engenheiro Mário Aguiar. Sabino, mas investimento nos mesmos ativos não seria mais lucrativo devido a pagar menos taxas? Não, eu não considero como investir nos mesmos ativos por pagar menos taxa, não. Depende muito do que você está falando. Por exemplo, assim, ó, vamos imaginar, as taxas da renda fixa são aquelas mesmas, tá? Você fazendo um, fazendo o outro, não vai ter diferença nenhuma. Nos fundos imobiliários, as taxas que você paga para fazer compra, hoje em dia, são todas isentas. 99% das corretoras hoje não cobra taxa de corretagem, não cobra taxa de custódia. No fundo imobiliário, você vai pagar apenas a taxa de emolumentos e de liquidação da Bolsa de Valores, e que é 0,035%. Tá? Então, assim, você pode comprar quantos fundos você quiser, se você quiser ter 5, quiser ter 10, as taxas praticamente não existem. Nas ações é um pouquinho diferente, a maioria das corretoras cobram ações. Algumas já não estão nem cobrando mais taxa de corretagem, somente algumas, tá? Mas as outras já cobram, mas já foi muito mais caro, hoje já está muito menor o valor para você fazer isso. Mas agora é o seguinte, o custo, vamos imaginar então, no custo operacional disso, existe, pouquinho, mas existe. Perto do patrimônio que você tem, eu considero assim, só se você for muito iniciante, está com muito pouco dinheiro, o custo de você fazer essas operações vai ser relevante. A partir do momento que você já tem um certo patrimônio, o custo disso é muito insignificante perto do patrimônio que você tem. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, quando você investe em vários ativos, você está colocando o quê? A diversificação ao seu favor. Ou seja, aquela historinha que eu sempre falo, não coloque os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, perdeu tudo. Então você colocando vários investimentos em cestas diferentes, se uma dessas der problema, não tem problema algum. Então o benefício que você tem por diversificar e proteger a sua carteira é muito maior do custo que você vai ter que ter dessas taxas. Eu espero que eu tenha respondido para você, viu? A respeito dessa parte aí das taxas. Acho que taxa é isso que você estava querendo dizer, né? A taxa de operação, de corretagem, né? Certo, engenheiro? Menos taxas. Então acho que essas taxas que você quis dizer, de operação, né? Porque assim, a taxa de custódia, a taxa de corretagem, isso praticamente não existe nos fundos imobiliários, viu? Professor, do Tesouro Selic posso resgatar a qualquer momento sem taxas? Você resgata então no D+1, ou seja, vamos imaginar a situação, amanhã você vai no banco não, lá, vai no seu aplicativo lá do Banco do Tesouro Direto e pede o resgate. Você não vai receber hoje isso, você vai receber no dia seguinte, ou seja, amanhã é quarta, você vai receber na quinta-feira. Quinta-feira cai na sua conta, pede na quarta, recebe na quinta. Tá certo? E sem taxas? Não, existem taxas. O Tesouro Direto cobra um pouquinho de taxa sim, mas são poucas. É uma taxa de administração que ele cobra lá que é pouquinha, e tem o imposto de renda, né, amigo?
ele é cobrado em cima do seu lucro, do que você rendeu, não do valor total que você colocou, mas o que rendeu é cobrado um valor do imposto de renda ali. Isso você não vai escapar. Agora, fundo imobiliário não tem o quê? Não tem imposto de renda na renda. Isso, quem investe em fundo imobiliário é isento de imposto de renda. O que recebe é tudo limpinho dentro do bolso, não tem R$1, 1 centavo que é descontado de imposto de renda, viu gente? Vamos lá. O Banco Inter e Clear não cobram, pessoal. O Luiz está colocando aqui, ó. Então ele está falando aqui, ó, que o Banco Inter e a Clear não cobram corretagem, né, Luiz? É isso que você quis dizer. É isso mesmo. Não cobram corretagem para você fazer, tá? Isso é verdade. A Clear não cobra mesmo a taxa de corretagem, o Banco Inter também não, tá certo? Aí é uma questão de conforto. Se você se sente confortável, tem um bom relacionamento com o Banco Inter ou tem um bom relacionamento com a Clear, ótimo, perfeito. Continue aí e o importante é investir, gente, tá? O importante é vocês terem uma carteira previdenciária para que nós cheguemos no futuro e não precisemos. Eu não quero ver ninguém de vocês que me seguem chegando nos seus 60 anos e tendo que continuar a trabalhar por obrigação. Ó, vai cair o Insta, tá? Daqui 2 minutinhos cai o Insta. Então, você imagina, por exemplo, agora, você está aí com uma idade. Vou dar como exemplo o Arthur Vilas Boas, que eu sei que ele é um garoto, tá? É um garotinho aí que tá acompanhando a gente. Se ele investir na idade que ele está hoje, com a filosofia Invista em Renda, eu garanto para você, Arthur, que você vai ter uma renda mensal maior do que o seu salário, maior do que qualquer previdência possível que possa imaginar, com no mínimo 5 anos antes. No mínimo, hein? Eu vou falar assim que a média é 10 anos antes do INSS, que vai ser lá para os 65 mais ou menos, de 60 a 65. Se você fizer a sua própria carteira previdenciária, você vai se aposentar com 55, ganhando mais do que o máximo do INSS. Tá certo? Isso garanto a você, viu, meu amigo? Beleza, moçada? Ó, o Instagram vai cair daqui 1 minutinho, tá bom? Daqui 1 minutinho ele cai o Instagram aqui, então quem quiser fazer mais uma perguntinha, a Rico XP não cobra corretagem. Acredito que nenhuma corretora cobre taxa sobre FIIs. O William, exato, a Rico, a XP também não cobram, a Modal também não cobra, a Socopa também não cobra. Então, para fundo imobiliário, meu amigo, você pode diversificar e comprar quantos fundos você quiser, que não é cobrado taxa nenhuma, nem de taxa de custódia, que é para você ter os ativos lá, e nem a taxa de corretagem, é que quando você manda uma ordem para você fazer essa corretagem, tá bom, William? Você tem toda a razão aí. E Bico Bicalho, essa live, muito bom, excelente, parabéns, muito obrigado, pessoal, vai cair em 15 segundos, William, qual eu uso? Qual eu uso? Vamos ver, vou deixar em suspense para vocês aí, quem sabe até o final da nossa maratona eu falo para vocês, tá legal?